Graça e paz, amados. Hoje estamos num ambiente diferente, um ambiente que reporta exatamente o contexto do confinamento, da minha casa. Estarei transmitindo para vocês a palavra de Deus e o nosso desejo de vê-los em casa no momento e todos obedecendo aquilo que foi estabelecido pelas autoridades constituídas por Deus. E em casa nós continuaremos adorando a Deus no culto doméstico, nas atividades que sempre propomos e que vocês também, com certeza, têm outras atividades que estão desenvolvendo. O nosso desejo é que essa interação fortaleça os laços familiares e também, ao mesmo tempo, fortaleça a imagem de igreja essa que não se reduz apenas ao templo. O templo está fechado, mas a igreja está se reunindo sempre em cada lar. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de mais uma transmissão. Rogamos que a tua graça, que o teu amor esteja presente na vida de cada um dos teus servos, nos seus lares, onde quer que estejam, e que juntos possam continuar te adorando em espírito e em verdade. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. O texto que escolhemos para a nossa reflexão encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Eu quero ler esse texto e trazer algumas considerações e extrair algumas lições importantes para as nossas vidas. Leiamos o texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas são as palavras de Jesus aos seus discípulos. O contexto ainda é no cenáculo, logo após a ceia. E isso nos faz lembrar exatamente que Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. Eles estão entristecidos, conforme o capítulo 14, no verso 1, apresenta a tristeza em saber que Jesus estará saindo, se retirando, não estará mais presente. E então, diante desse quadro, diante desse contexto, Jesus começa a trazer ao coração dos seus discípulos a consolação. E então, esse texto é muito importante para que a gente possa refletir um pouco naquilo que está acontecendo conosco nos dias de hoje e trazer para os nossos corações a paz de Cristo. Veja que a palavra aqui utilizada no grego, ela tem a sua grafia no grego, eirene, porém o pensamento todo é a paz judaica, shalom. Essa paz, ela reflete uma condição maravilhosa e extraordinária no meio do povo. Embora fosse utilizada em termos de recepção e despedida quando alguém se encontrava ou se despedia, mas na fala de Jesus, ela tem um significado muito maior e muito mais profundo. William Barclay vai dizer que a paz na Bíblia, essa paz, ela não tem um significado voltado para a ausência de sofrimento ou de dor, Ela não é a ausência de problemas. Ao contrário, ela revela exatamente ao momento em que nós entendemos todo esse quadro de dor, de sofrimento e entendemos que o bem maior, o bem supremo, ultrapassa toda e qualquer dor ou sofrimento. E há de fato algumas marcas interessantes que a gente precisa entender dentro da vida cristã a partir exatamente do que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. No verso 27 ele começa dizendo: deixo-vos a paz. Essa paz que Jesus está deixando como um legado, como herança, como falamos, ela distingue das demais, distingue daquilo que é humano. Vamos pensar um pouquinho na paz humana. A paz humana, ela não é igual à paz de Deus, porque a paz humana está relacionada exatamente a conquistas. E mais à frente nós vamos especificar exatamente como se dá essas conquistas no meio do povo antigo e nos dias atuais também. Mas aqui, a paz que Jesus deixa, ela reflete aquilo que o Antigo Testamento apresenta como uma paz
A paz de Cristo é uma paz messiânica. Nós vamos encontrar alguns textos que descrevem isso. Um dos textos mais interessantes que nós destacamos é o de Isaías capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, que fala sobre o Messias de Deus, que fala sobre aquele que é o príncipe da paz, aquele cuja paz e cujo governo não tem fim. Então, além desse texto, nós encontramos outro, como Números, capítulo 6, 26, que fala sobre o Senhor, a bênção do Senhor. O Senhor levante o rosto sobre ti e vos dê a paz. Então, a paz que Jesus deixa para os seus discípulos é uma paz que é descrita e caracteriza fundamentalmente o reino de Deus. É uma paz messiânica. Ainda no verso de número 27, ele diz assim: a minha paz vos dou. E aí, ao falar a minha paz vos dou, o contexto está marcado por uma expectativa de prisão, de sacrifício, de sofrimento. Ocorre antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser machucado, ser torturado, antes de Jesus ir à cruz e morrer. Então ele revela que naquela situação em que ele se encontra, o seu coração está cheio de paz. Uma paz completa, podemos dizer que uma paz ultra circunstancial. Ou seja, a paz que Jesus está dizendo aqui, a minha paz, a paz que ele dá aos seus discípulos, é uma paz que transcende aquele momento de dor, de sofrimento e de angústia. Tomando então essa situação, percebemos o que Jesus quer ensinar. Ele deixa como legado aos discípulos aquilo que fundamenta o reino de Deus, a paz. Ele deixa para os seus discípulos o entendimento que essa paz, ela transcende a dor, transcende o sofrimento, ela vai além de tudo isso, ela é completa. Ela não pode ser sufocada pelo dor, pelo sofrimento, pela angústia, por nenhum tipo de sentimento, por nenhum tipo de atitude humana. Depois, ele também vai falar o seguinte: não vou lá dou como o mundo. O que o mundo pode nos oferecer de paz? O mundo pode oferecer paz aos nossos corações? Quando nós voltamos os olhos para a paz que o mundo oferece, nós percebemos uma paz estranha, uma paz armada. É uma paz que precisa machucar alguém para levantar então uma bandeira branca. Na verdade, o que nós percebemos é que de fato o mundo não pode conceder paz nenhuma. O mundo é um lugar de egoísmo, de malícia, de medo, de miséria humana. Por isso, de forma alguma, o mundo pode dar a paz que Jesus oferece aos seus seguidores e aos seus discípulos. Por que não consegue fazer isso? Porque o mundo vive uma competitividade, o mundo jaz no maligno. Então, ele não pode oferecer aquilo que não tem. E depois, ainda no verso 27, ele diz, na parte final: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz de Cristo não é uma paz como a Pax Romana. Roma ficou conhecida como aquela que estabeleceu a paz no mundo inteiro. Mas se você for olhar, você vai perceber que o ato de crueldade que Roma infligiu às nações não concedeu uma paz verdadeira. Havia muitas guerras, muitos conflitos que eram sufocados. E Roma o tempo inteiro tentava sufocar isso e aquilo para manter aquilo que chamava de paz. O mundo nunca pode competir com Deus e nunca pode oferecer o que só Deus pode oferecer. E o que nós percebemos aqui é que Jesus tranquiliza os seus discípulos. E ao tranquilizar os seus discípulos, ele diz que os seus corações não precisam ficar atemorizados. Os seus corações não precisam ficar entristecidos, porque a paz que ele concede é a paz que vai gerar algumas implicações e características importantes que nós queremos destacar para a minha vida e para a sua vida hoje. Primeira delas, essa paz expulsa o medo e a ansiedade.
Então é importante nós percebermos que a paz de Jesus, ela promove vitória sobre os temores na vida, no momento em que ela expulsa o medo e a ansiedade. Somente essa paz de Cristo pode fazer isso, expulsar do nosso coração o medo e a ansiedade. Segundo aspecto que a gente aprende também com esse texto é que a paz de Jesus promove vitória sobre os temores na vida, porque somente a paz de Jesus pode manter a harmonia cristã. Aquilo que Paulo chama de árbitro da fé. Árbitro, a paz como um árbitro, como aquela que harmoniza, como algo que faz com que a nossa vida cristã seja pacificada e os nossos relacionamentos sejam relacionamentos agradáveis, relacionamentos que promovem crescimento. Então, a paz de Jesus, ela promove vitória sobre os temores na vida. Em primeiro lugar, quando expulsa o medo e a ansiedade. Em segundo lugar, quando mantém a vida cristã harmoniosa. E por último, quando guarda a nossa mente e o nosso coração daquilo que o mundo está cheio: malícia, competição, inveja, inimizade, todas as obras da carne, o medo que está ao nosso redor, a angústia, a ansiedade que cresce a cada instante, tudo isso cai por terra quando a paz de Cristo reina em nossos corações. Eu quero desejar para você a paz de Cristo. Eu quero desejar a você que essa paz promova em seu coração essas três ações. Promova exatamente a expulsão do medo e da ansiedade que pode querer entrar no seu coração nesses dias de confinamento. Tenha a paz de Cristo, e tendo a paz de Cristo, isso vai ser expulso. Eu quero convidar a você também a entender e desenvolver esse desejo maravilhoso de ter a paz como algo que vai fazer com que as nossas vidas se tornem harmoniosas. Esse é o momento que nós crescemos em relacionamentos, devemos procurar os nossos irmãos através das ferramentas que estão diante de nós e devemos fazê-lo, porque a paz de Cristo reina em nossos corações e enriquece as nossas vidas. E por fim, a paz de Cristo guarda a nossa mente e o nosso coração da ansiedade, do medo e das obras da carne. E isso, de que forma isso vai trazer benefícios para nossas vidas? Vai trazer a vitória sobre o medo, a vitória sobre esses momentos em que nós estamos vivendo, dizendo assim: você não está sozinho. A paz de Cristo revela Cristo em cada um de nós. Se temos a paz de Cristo, só temos porque temos o próprio Cristo como Senhor e Salvador. Queridos, reflitam sobre isso e que isso seja uma realidade na sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir um louvor em honra e glória ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor.
Vamos orar ao nosso Deus, queridos? Rogando que ao longo da semana Ele continue a nos abençoar. Nós estamos no mês da Páscoa e estamos buscando a presença de Deus e a comunhão, e essa Páscoa será uma Páscoa diferente de qualquer outra que já passamos. Será uma Páscoa semelhante à Páscoa do Antigo Testamento, no qual toda a família estava dentro de casa em comunhão com Deus, obedecendo a Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque a paz de Cristo reina em nossos corações. Te agradecemos porque foi Cristo Jesus que morreu na cruz para que fizesse paz contigo, para que o Senhor tivesse paz com cada um de nós e para que fôssemos livres da tua ira, e com a morte e ressurreição do teu Filho amado Jesus, a paz que excede todo e qualquer entendimento vive e reina em nossos corações, nos dando a certeza de uma vida eterna, longa e feliz. Por isso, te agradecemos por cada um desses momentos que o Senhor nos concedeu. E aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares, que sejam inundados pela tua graça e pelo teu amor. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.